Setembro é um mês repleto de temas importantes para discussão na área da saúde. A campanha Setembro Verde Esperança tem o objetivo de conscientizar a população sobre a asfixia perinatal e dos tratamentos para essa condição, que atinge de 15 a 20 mil bebês por ano no Brasil. A doença representa a terceira causa de morte e a principal lesão neurológica permanente em bebês no mundo inteiro. Sobre esse tema tão sensível, a gente conversa hoje com o ginecologista Dr. Fabiano Serra e com a pediatra, uma das idealizadoras do Setembro Verde Esperança, a doutora Mariana Dizotti. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Uniformizados, não é? Uniformizados. Que legal, viu? A hora que eu vi o tema, eu falei, que importante, que legal, adorei. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Abi. Eu fiquei, a hora que eu fui lendo algumas coisas, eu falei, gente, que importante, como a gente fala pouco sobre isso, não é? Muito. O que é asfixia, doutor? Asfixia, Abi, é quando o bebê, durante o processo de gestação ou do trabalho de parto, falta oxigênio no cérebro. Se por algum momento, ali, em alguma condição, esse bebê, por contrações sucessivas no trabalho de parto, por um pré-natal com uma assistência inadequada, por alguma razão esse bebê pode faltar oxigênio. E isso a gente vai dar o nome de asfixia perinatal. E, doutor, é muito comum. É muito frequente, Abi. Se a gente for avaliar, de 1 a 2% de todos os partos que acontecem no mundo podem ter asfixia perinatal. A gente está falando de 20 a 30 mil bebês por ano no Brasil. Então é uma quantidade muito grande. E são bebês que podem ficar com sequelas neurológicas. Quando a gente fala, né, Mari? A gente até estava conversando vindo para cá. Saiu um artigo mostrando que os atletas paralímpicos, 25% deles estão relacionados à asfixia perinatal. Eu vi isso também, eu vi essa informação e eu falei, gente, como que nós não pensamos nisso antes, não é? Exatamente. Como que demorou tanto para falar sobre isso? O que pode acontecer com a criança quando já é descoberto que ela teve asfixia? Como é que a gente descobre? No parto já dá para descobrir, não? No parto a gente suspeita, né? Então às vezes a gente termina o trabalho de parto ou tira um bebê de uma cesariana e infelizmente esse bebê nasce molinho, sem tônus, meio pálido, não chora. É diferente do neném que nasce roxinho. Isso de casa vocês precisam saber, porque o roxinho não necessariamente traduz asfixia. Porque todo mundo de casa pensa que o roxinho faltou oxigênio. Exato. E na verdade não, roxinho é uma condição normal. O bebê que nasce com asfixia é um bebê que nasce pálido, molengo, é um bebê que tem mais dificuldade mesmo de se recuperar logo após o nascimento. E como funciona esse tratamento? Daí descobriu o que é isso? Porque daí faz um exame? Não. Normalmente é o seguinte, eu fiz o parto de uma paciente, por exemplo, nasceu um bebezinho. Se o bebê tá bem, ele vai ficar naquela hora de ouro com a mãe, vai pro contato pele a pele, amamentação na primeira hora de vida. Se o bebê nasce mal por alguma razão, né, então é um neném que nasce mais flácido, rapidamente a gente tem que clampear o cordão, então a gente muda toda aquela coisa da humanização que a gente gosta muito de fazer também, mas que tem situações que a gente não pode fazer. Então a gente clampeia rapidamente o cordão e entrega para os nossos maravilhosos neonatologistas que tem uma função incrível de solucionar esses problemas também. Como funciona, Mari, quando chega até você? A gente fala que existem os pilares, né? O primeiro foi o que o Dr. Fabiano falou, que é fundamental, que é o primeiro, que é assistência adequada no pré-natal, né? O segundo é ter um profissional e uma equipe capacitada para receber aquele bebê, né? Então, ter pediatra em sala de parto, porque o que a mãe mais quer ouvir é o choro, né? E se o bebê não chora por algum motivo, a gente precisa ajudar esse bebê. Então, a gente precisa, às vezes, que a gente chama de intubação. E aí, por que será que aconteceu? Por que será que o bebê nasceu desse jeito? E ele é encaminhado para a UTI neonatal. E aí, sim, lá a gente vai discutir, porque o bebê, quando nasce, a gente dá uma nota. Geralmente, o bebê que tem esse quadro de falta de oxigenação, ele nasce com essa nota mais baixa, tá? A primeira nota já é baixa, que a gente chama. Sabe aquela nota que as mães sempre perguntam qual é a nota que meu filho nasceu? No primeiro e quinto minuto? Então, assim, já é uma nota baixa. Mas não é só isso, né? A gente faz exame, sim, a gente coleta exame de sangue, mas o mais importante é a equipe estar preparada, saber que existe a asfixia, que a gente mostrou que é muito mais comum do que a gente imagina, né?
é um duro impacto, né, social e econômico. E se a gente pensar em asfixia, a gente fazer um exame neurológico e aí, se a gente percebe que esse bebê, ele tem realmente alterações clínicas neurológicas, ele pode ter sofrido alguma coisa e aí entra o tratamento adequado. E aí a frase tratamento adequado é bem importante, que acho que é o que as pessoas não têm, né? Desconhecem e desconhecem até os direitos, porque quando a gente fala de algo social, econômico, a gente está falando de repente de um problema que a criança vai ter pro resto da vida. É isso Exatamente. aí. É Né? isso aí. Sem dúvida. Quais E os não tipos? é uma criança, é uma família. É uma família. É uma família, isso modifica toda uma estrutura familiar. Né? Então, uma coisa até complementando o que a Mari disse, o primeiro minuto de vida do bebê é importantíssimo. Então, você tem um pediatra em sala naquele momento, então se o bebê nasceu mal, esse pediatra precisa atuar ali naquele primeiro minuto, a gente chama isso de minuto de ouro. Porque nesse momento a gente já pode reverter muitas das situações. Sem dúvida. Né? E segundo a Sociedade Brasileira, os pediatras de 10 bebês que nascem mal, a gente tendo instrução para reanimar aquele bebê, 9 melhoram. Que demais! Isso é muito incrível. Desde que tenha uma equipe preparada para aquele bebê. Foi por isso que foi criado esse mês? Porque é um assunto que a gente mal fala, né? E que acontece muito e que as pessoas não têm muito conhecimento. Não. Na verdade, eu idealizei essa campanha há 3 anos. Porque nós já evoluímos muito, né? Hoje nós temos pediatra em sala de parto, mas é em relação se meu filho não nascer bem, se ele não respirar, o que eu quero? Eu quero que ele seja bem cuidado. Eu quero um tratamento adequado. E já existe esse tratamento e protocolos mundiais. Só que nem 5% dos nossos bebês recebem esse tratamento. E como que funciona? Esse tratamento é chamado de hipotermia terapêutica, tá? É como, para quem está assistindo, para ficar de forma clara, eu sempre explico muito para os pais, quando a gente leva uma pancada, a gente bate o joelho, a primeira coisa que a gente faz é a gente coloca gelo, né? Para tentar evitar inchaço. Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu sempre falo que tudo, gente, sem dor, tá? O bebê não tem dor. Então, a gente deixa uma temperatura um pouquinho mais reduzida por 72 horas, tá? Junto com esse tratamento de hipotermia, a gente tem a monitorização cerebral, ou seja, em tempo real, a gente está vendo a saúde do órgão principal, que é o cérebro. Porque diferente de um adulto, o bebê, ele convulsiona sem piscar um olho, sem mexer um dedo. Então, para que, se a gente tem tratamento, a gente tem soluções hoje adequadas, que já comprovado que a chance de ter uma vida normal, se feito, é de pelo menos 65%. Isso é muito bom. É muita coisa. É um impacto muita social coisa. muito grande, né, Adi? É muito grande. Quais seriam as consequências da asfixia? O que a criança pode ter? Pode ter paralisia cerebral, surdez, cegueira e o déficit cognitivo. Que seria aquela criança que tem mais dificuldade de aprendizagem, que você ensina e não aprende tão rápido, ou que não aprende mesmo, né? Então a gente realmente seriam essas 4 principais consequências. Sim. É possível prevenir isso na gravidez ou identificar isso na gravidez? Sem dúvida, sem dúvida, Adi. Na verdade, assim, na gravidez a gente tem que fazer um pré-natal de extrema qualidade. É claro que fatalidades vão acontecer, então a gente sabe que tem, por exemplo, o descolamento prematuro de placenta. Se é uma paciente que vinha com um controle de pressão adequado, que fez tudo direitinho e eventualmente teve um descolamento da placenta súbito por qualquer outra razão, esse bebê tem um risco de asfixia perinatal. Sim. E a gente, como obstetra, nem sempre vai conseguir prevenir todos os casos. Mas se a gente faz uma assistência pré-natal adequada, a gente consegue prever muitos desses casos. Porque tem bebê que começa a fazer sofrimento crônico. É como se o oxigênio fosse diminuindo aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E se a gente detecta o momento adequado de tirar esse bebê da barriga, porque ele vai perdendo aqui na gravidez. Porque a placenta vai ficando insuficiente, a placenta vai falhando. Né? E nesses casos, a gente precisa detectar o momento adequado para fazer o parto desse bebê. Tá? Porque esse bebê, se ele ficar um tempo a mais na barriga, aí sim ele vai ter uma hipóxia grave que vai chegar a um quadro de asfixia.
Então o pré-natal ele previne sim, e o trabalho de parto também. Né? Então o trabalho de parto tem que ser bem assistido. Durante o trabalho de parto a gente tem que fazer uma ausculta dos batimentos do bebê a todo momento. Né? Então o ideal é que ali no período de dilatação ainda, que a gente escute os batimentos pelo menos a cada meia hora. No período expulsivo, que seria o momento final ali, de colocar o bebê para fora. Já dilatou tudo e agora está nascendo. Nesse momento a gente tem que escutar o coração do bebê a cada 5 minutos. Então veja como é importante a gente dar uma assistência adequada, porque isso muda o prognóstico. É claro que eu posso estar num trabalho de parto e esse bebê dar sinais de que está asfixiando. Né? Então eu tô ali, o coraçãozinho está super bem, fizemos um exame que chama cardiotocografia, que avalia a vitalidade do bebê e a gente percebe que está tudo bem. Em algum momento, esse bebê pode começar a bradicardizar. E é esse momento que eu tenho que atuar, Abi. Então a gente não está completamente livre da asfixia. Não. Mas a gente tem a possibilidade de tratar esses bebês. E quando começa esse tratamento, ele tem um tempo de duração? A vida inteira você tem que ficar atento? Como que funciona, Mari? Sim, o tratamento específico, realmente a hipotermia terapêutica, então são 72 horas que tem esse resfriamento e depois a gente vai voltando esse bebê para uma temperatura adequada e sempre monitorizando o cérebro, porque o risco de crise convulsiva é muito grande, então a gente tem muitas crises e que realmente os bebês não se mexem e a gente faz ressonância, mas é o quarto pilar, né, que é o acompanhamento, é o pós, né, então a gente sempre orienta a importância de uma equipe multidisciplinar e estímulo. Falo que uma criança, hoje quanto mais a gente estimula uma criança, melhor é seu desenvolvimento. Então, com uma equipe de fisioterapia, de TO, a gente trouxe até os dados da ACD, que muita gente não sabe, que nós temos mais de 30% dos bebês asfixia perinatal. Das crianças acompanhadas na ACD. Né? Então, pensando realmente, espalhar a esperança e eu quero que entendo que existe tratamento. Então é só isso que eu quero, que se ele não nascer bem, que ele seja bem cuidado. Bem cuidado. Os pais conseguem pedir ajuda desse tratamento? Vamos supor que é uma família que ela não tem condição. E aí, como que funciona? Me conte essa parte. Porque é o que a gente fala aqui. Quando a gente vê alguma coisa cara, a gente fala o seguinte: vamos começar, você que tem como, a comprar mais para ir barateando, né? E a gente fala isso um pouco de plano de saúde, porque a gente sabe o como é caro, o como é difícil pedir as coisas, o como é demora e burocrático os papéis. Então, numa situação dessa, uma família que de repente tem esse conhecimento, mas ela não tem como pagar esse tratamento, o que dá para fazer, Mari? Olha, eu falo para você que nós já evoluímos, mas ainda temos muito para evoluir, né? Eu acho que informação é o melhor que a gente pode passar, tá? Então, a partir do momento que uma mãe, um pai já ouviu dizer sobre esse assunto, ele vai lá, né? Ele vai buscar, né? Que ele tem direito. E o município, né, de São Paulo já evoluiu. Eu posso dizer para vocês aqui que o ano passado, então a gente assinou com um projeto de lei, um programa de prevenção de sequelas neurológicas. Legal. Espero que isso continue. Então isso vai ser inserido no SUS a longo prazo, com certeza. A gente gostaria muito que fosse a curto prazo, essa é a nossa ideia. Né? A maternidade que eu coordeno, por exemplo, a gente tem. Esse instrumental lá, a gente tem o aparelho, a gente tem tudo. Então a gente consegue fazer isso para os bebês que a gente atende no SUS, sabe? Sim. Então existe, mas isso é o mínimo do mínimo do Brasil. O mínimo do mínimo. Né? Infelizmente, a nossa luta é justamente para que esses bebês tenham assistência adequada em todos os lugares, independentemente de onde eles tenham nascido. E isso é muito legal, porque é uma campanha realmente de conscientização, para que as pessoas que estão entendendo isso, né, como a gente pode salvar a vida de uma família, de uma criança, para que ela tenha uma qualidade de vida, né? É informação. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente cobrar, mais os hospitais vão melhorando essa estrutura. A gente não faz isso na internet, não faz redes de comunicação, não faz as vaquinhas. Então, que a gente dissemine boas informações para que a gente consiga chegar, porque é novo, é recente, né? Mas E a campanha, ela é muito isso também, focada muito no público leigo, o público que está em casa. Porque as pessoas têm que estar conscientes do que podem obter, né, de estrutura.
Porque a cobrança, ela vem de baixo também. Não adianta a gente querer aqui como médico, ir lá na gestão toda e tentar resolver a situação. A gente precisa que a população também entenda os reais riscos e benefícios de determinado tratamento. Exato. Para poder cobrar. E se você pode dar uma qualidade melhor de vida para o seu filho, você vai fazer. É isso Com aí. certeza. não é? A grande maioria dos meus pacientes realmente nunca nem tinham ouvido falar em asfixia perinatal. Então hoje é uma porcentagem mínima, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá e que seja um verde de esperança, de uma esperança que a gente não precisa esperar para acontecer, Com né? certeza. Mas que a gente compartilhe essa informação o quanto antes para que a gente consiga ajudar as pessoas, ajudar as crianças e ajudar as famílias. Que serviço vocês prestaram hoje, incrível, viu? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. A gente que agradece, Asa, é um prazer. A casa sempre vai estar de portas abertas, o que vocês precisarem, por favor, tá? Pode contar com a gente aqui, pode contar comigo. Obrigado. Com muito carinho. Tem uma fala da Unicef, não sei, não sei se o pessoal tem Tem isso aí, Má? Do Tem Anthony isso. Lake, que eu Se gosto tiver, muito. É muito legal, é uma fala que é super interessante. Mas se não tiver, não tem problema. A gente... Vê se tem aí, Mazinha. É o último. Não. Não? Tá bom, não Depois a tem gente vai problema. procurar e colocar Mas no Instagram. Você lembra então. mais ou menos a fala? É do ex-diretor da Unicef, do Anthony Lake, né? Que ele fala em algum lugar, alguém está dizendo para aquela criança que ela não pode brincar, que ela não pode ler. Mas crianças não aceitam desafios, e a gente também não deveria aceitar. Eu acho que é isso. A gente não tem que aceitar. A gente tem que dar o melhor. E é por isso que há 3 anos eu idealizei essa campanha, que é para espalhar a esperança. Amém. E ter um momento mágico da vida, que é a respiração. Por isso que esse ano a gente vem com hashtag Eu Respiro a Vida. Eu respiro a vida. É isso aí. É isso mesmo. Que bonito. Obrigada, viu? Obrigado. É de se Obrigada. emocionar mesmo. E que a gente tenha mais pessoas assim no nosso mundo, que olhem para o próximo, que gostem de espalhar a informação, a educação, porque é só assim que a gente melhora. E cada um fazendo a sua parte sem a gente esperar dos outros, É isso né? aí. Exatamente. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado, Ara. Nada. Obrigada, Sempre. viu? Foi Obrigada receber com sempre, tanto carinho. sempre, viu? Você de casa ficou com dúvida? Né? Tá passando um monte de coisa na sua cabeça, na minha também. Então faz o seguinte, manda pergunta pra gente, fala com eles, do Dr. Fabiano, @Dr. Fabiano Serra, tudo junto é o Instagram. Tem o YouTube, Dr. Fabiano Elisei Serra também. E o da Mari, @Mariana. É Dizotti que fala mesmo? Dizotti. Dizotti com 2 T's e @Instituto Salvando Futuros. Amém, que assim seja. Muito bom. Amém. Beijo. Beijo. Obrigado, Ara.